Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos falar do tema da coerência na nossa aula. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre coesão, é bom dar uma olhadinha, porque a coesão tem tudo a ver com a coerência de um texto. O que é essa coerência textual então? Ela vai abarcar essa significação de um texto, porque ele pode estar perfeitamente coeso, né, ligado uma parte na outra, mas está incoerente. Como é que isso acontece? Bom, para você não deixar o seu texto incoerente, tem que pensar no seguinte, o princípio da não contradição. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradigam entre si, certo? Que elas vão ficar opostas e que vão ficar estranhas. Parece que você falou primeiro uma coisa e depois falou outra. Então, isso vai quebrar a lógica proposta. Então, tem que sempre lembrar que não pode ter essa contradição. Então, o princípio de relevância também é muito importante. Por quê? Os fragmentos de um texto têm que falar de assuntos diferentes que não se relacionam? Não, né? Fica estranho. Você tem que sempre lembrar da relevância entre as partes do texto, tá? Tem que se relacionar entre si, porque senão o texto vai ficar incoerente, né? Mesmo que as partes tenham entre si uma certa coesão. Qual que é essa diferença? É muito importante a gente entender, né? Na apresentação desses fatos, dessas ideias, a coesão vai fazer com que você ligue as partes e a coerência vai garantir que o conteúdo que está lá dentro, entre essas partes já ligadas, seja homogêneo e que faça sentido no raciocínio lógico, tudo bem? Então, essa representação das ideias e dos fatos tem que ser sempre relacionada entre si, tudo bem? O que é a continuidade temática de um texto, por exemplo? Se você quebrar a continuidade desse tema, quando você não faz uma correlação muito boa entre uma parte e outra, você vai quebrar a coesão, certo? Porque a sensação que você vai dar para o leitor é que você mudou de assunto sem avisar esse leitor. Então, aí fica complicado. Já a projeção, por exemplo, semântica do texto. É importante que você vá falando de um assunto e que a semântica dele, né, o conteúdo, progrida, que você chegue a algum lugar nesse discurso, certo? Porque aí a semântica vai acontecer quando há a introdução das informações e que vai dar sequência a um todo significativo do texto, certo? A sensação do leitor é de que o texto é demasiadamente prolixo, se você fica falando muito, essa progressão semântica parece que não chega a uma finalidade, tudo bem? Então tem que ter um objetivo final dessa mensagem. Então a gente pode falar que a coesão, ela trata da conexão harmoniosa entre essas partes do texto, tá bom? Entre o parágrafo e da frase, por exemplo. Porque a coesão vai permitir a ligação entre as palavras e das frases, fazendo com que um dê uma sequência lógica ao outro, tá bom? Já a coerência, ela é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que o quê? Uma complemente a outra, que elas não sejam contraditórias e que elas formam um todo significativo, compreensivo e agradável e claro para o leitor, tá bom? Então, obrigada e até a próxima aula.